Eu vou começar a primeira parte desse vídeo sobre nomadismo em uma viagem, em um lugar, na verdade, muito representativo dessa vida de nômade. Eu tô aqui em Koláchi, em Montenegro, onde tem as montanhas, a neve, uma estação de esqui. E eu não teria vindo pra cá se eu não tivesse abraçado o acaso. E eu acho que o acaso é a melhor forma, pelo menos a forma mais divertida de ser nômade, e eu acho que representa muito bem esse estilo de vida. E eu vim aqui por acaso, tanto é que eu passei 3 dias só com uma mochila, com meu notebook, com a mesma roupa. Fui esquiar, aluguei roupa, a gente sempre dá um jeito. E eu vim parar aqui por acaso, fui pra capital fazer um exame e encontrar 2 conhecidos que eu conheci aqui em Montenegro. Por um acaso, tinha um casal de amigos desse pessoal vindo pra Koláchi, e aí em 1 hora, olha, Ju, tem uma carona pra ir pra Koláchi em 1 hora, você quer ir? Eu falei, quero. E foi um final de semana incrível. O acaso é o que me levou a ser nômade, e eu quero contar um pouquinho mais sobre esse tema aqui pra vocês. Quando eu comecei essa vida, eu não sabia que existia um termo para o nomadismo digital. E eu comecei porque eu voltei, depois de trabalhar quase 2 anos em Londres, eu voltei para o Brasil para abrir minha empresa oficialmente, como consultoria. E aí eu trouxe, levei comigo, na verdade, o Jack, que era meu namorado na época. E aí a gente tinha uma restrição, que era a restrição de visto. Ele podia ficar no Brasil 6 meses, depois a gente não sabia o que fazer. E aí a gente teve a ideia, olha, na época eu tava dando muito workshop presencial, Brasil todo. Eu queria ficar perto do país, mas eu queria morar com ele. E aí a gente teve a ideia então de fazer a nossa viagem pela América do Sul. Então o primeiro lugar que a gente foi morar foi por 1 mês na Argentina. Aí eu voltava pro Brasil e a gente ia pro próximo país para nós dois. Foi uma descoberta e tanto. Na época, eu não explorei muito a questão de conhecer gente, do acaso. Era muito estável e muito aproveitar estilos de vida mesmo, de viajar, de comer coisas diferentes, de visitar lugares diferentes, eu acho que esse é o primeiro impulso que a gente tem na hora, quando a gente pensa em ser nômade, é viajar, é descobrir o novo, é chegar numa cidade e olhar o que está ao redor de onde você está morando. E aí a gente fez isso, alugamos sempre Airbnbs diferentes em cada cidade, os 2 trabalhando online. Na época eu já fazia consultoria online à distância, então pra nós dois, a gente tinha esse estilo de vida de coworking, de sair, de visitar os lugares, viajar, e tinha uma rotina normal. Final de semana a gente aproveitava para conhecer mais um pouco do país e viajar um pouquinho também ao redor das cidades que a gente ficava. E a gente ficou nas capitais, então foi um nomadismo bem urbano, mas bem gostoso também. Foi uma fase de vida bem legal. Para essa segunda parte aqui do vídeo, eu tô aqui já numa outra paisagem. 2 dias depois da neve, olha só, agora deve estar uns 12 graus, 13 graus, 8 horas da manhã. Eu quero falar sobre a questão de por que ser nômade. Por quê? Para mim, o nômade hoje, como opção mesmo, não pelo acaso, é uma forma de constantemente praticar o desconhecido. Então, a falta de apego com relação a pessoas, a família, aos bens materiais, planejamento, a rotina, tudo que pode ser uma forma de apego pode ser o que também talvez nos prenda a seguir a intuição, a se arriscar no desconhecido. Então diariamente é uma prática de confiar, sem ter nenhuma bengala externa, confiar inteiramente na nossa capacidade de fazer, ser, realizar, independente de onde está. Talvez seja por isso, e eu tô racionalizando, mas talvez seja por isso que eu escolha ser nômade, para praticar essa busca pelo desconhecido, e esse apego só ao que a mim mesma, assim, ao interno, sabe? Sem ter muita dependência externa. O medo do desconhecido é um dos maiores medos nossos. O medo dos imprevistos, de não saber o que vai acontecer, o apego ao passado. Até o Di falou que estava pensando em ser nômade
mas tinha muita questão do apego ainda, né? Se eu sair do apartamento, o que acontece? E aí, a gente vai perder tudo que a gente construiu. Geralmente, o que impede, talvez, muitos de vocês de serem nômades, pode reparar, né? Por que você talvez não seja nômade? Porque você tem medo de deixar alguma coisa para trás, medo de fazer a escolha errada, medo de perder o que já foi construído. A tomada de decisão pelo medo, para mim, é uma tomada de decisão que já aponta qual que é a direção certa, que é a coragem, né? Agir pelo coração. E se o coração tá dizendo para arriscar, talvez seja o momento. E essa questão do medo, eu me lembro de uma situação que foi quando eu decidi ir pela primeira vez para Tailândia, em 2019. E eu lembro eu sentada no sofá, olhando o mapa mundi e pensando assim nossa, eu não conheço nada, é do outro lado do mundo, e se alguma coisa acontece, eu vou estar longe de casa, das pessoas que eu conheço, eu não sei se lá é seguro. Então eu sentia isso fisicamente, esse medo fisicamente ao olhar, assim, o quanto que era longe. E eu não conhecia nada, né? Nunca tinha ido pro outro lado do mundo. Foi uma hesitação, assim, muito grande que eu tive na hora de ir. Tanto é que a decisão foi muito por impulso. Eu comprei a passagem, depois eu tive a ideia de ir. Uma semana depois eu comprei a passagem e nem pensei mais, assim, foi só no impulso mesmo, para não racionalizar tanto. Eu faço um paralelo também com a época talvez dos navegadores, né? Os europeus chegando para explorar as novas terras, e o quanto que antes você tinha um mapa mundi que era limitado. E aí eles diziam, né, que depois que chegasse um determinado ponto do mundo, a terra acabava, né? O mar acabava e você tinha um buraco, né? Então, se você estivesse navegando por aqueles lados, você cairia e morreria, né? Você cairia num abismo. Mesmo a gente tendo o mapa mundi testado, as pessoas não somem quando elas vão para a Tailândia, eu acho que a gente ainda tem essa percepção, né? Como a gente não conhece, como a gente não foi, a gente não sabe se é seguro e tem esse medo, né, do que vai ser encontrado lá, né? Esse medo do desconhecido. As melhores experiências e tudo que aconteceu de maravilhoso foi por eu ter apostado nesse desconhecido, assim, mesmo sem saber porquê, como, quando direito. Foi uma escolha que eu fiz e não me arrependo. Bom, esse apartamento que eu tô aqui hoje em Tivades, eu conheci via uma agente local. E essa agente, a Iovana, eu conheci por um grupo de Facebook de expats, de estrangeiros que moram aqui em Montenegro, que geralmente existem em vários países. Existem esses grupos de Facebook que você pode trocar, vender coisas, achar apartamentos. A minha dica é sempre procurar por esses grupos, porque lá a gente consegue encontrar melhores negociações para aluguel, por exemplo. Mas geralmente quando eu chego num país pela primeira vez, eu alugo Airbnb. Eu acho o Airbnb mais seguro, além de mais conveniente, porque às vezes você não conhece ninguém ainda no país antes de chegar nele. Além de ser mais conveniente, é mais seguro. As fotos geralmente representam a qualidade, representam mais fielmente os apartamentos. Tem a segurança da plataforma, tem os comentários, né, os reviews, para você saber se realmente é boa a experiência de ficar lá. Então eu gosto muito de garantir o primeiro mês pelo Airbnb. Então essa é a minha dica de chegar e alugar um Airbnb e depois procurar via comunidades locais, bater na porta, conversar com as pessoas e pedir indicação. Foi assim que eu achei um apartamento na Tailândia, conversando com um colega que me indicou o condomínio que ele morava. Esses grupos de Facebook, Booking também. Aqui em Montenegro as pessoas não conhecem tanto o Airbnb, eles usam aluguel de apartamento pelo Booking e é mais barato. E eu, para olhar Airbnb, eu já sou meio safa, assim, de sacar o que eu gosto, enfim, já tenho muita prática. E pra mim são coisas bobas, mas muito importantes. Primeiro, eu gosto muito de luz, de iluminação, lugares claros, móveis claros, então é uma coisa de preferência pessoal. Outra coisa eu preciso ter uma mesa de preferência quadrada e de preferência de madeira, pra não depender de ambiente externo para trabalhar, coworking, café. Principalmente agora com os lockdowns, tudo muito imprevisível. Então, ter um lugar legal para trabalhar, para mim, é muito importante.
E eu já tentei mesas redondas e mesas de vidro e eu não consigo muito focar. Então, esse eu acho que é o principal critério. Eu acho que é o primeiro critério que eu olho numa casa. E depois também, uma outra coisa que eu aprendi na prática foi não esquecer de olhar se a casa tem máquina de lavar. Porque eu já tive que levar minhas roupas na rua, com a sacola, pra lavar. E eu acho bem inconveniente, assim, bem fora de mão. Então, olhar esses detalhes e aí preferências pessoais, né? Olhar, claro, localização, preferências de Airbnb, mas essas são as minhas pessoais. Were you like scared to not have enough money when you're traveling? Yeah, sometimes, but after Bali is fine because there you don't need much. You have everything there, sun, trees, and it was scary when I start from Moscow because you have job, you have business, this, and you just don't want this, and you go. Got to Bali and you don't know how it's going. You go without any boyfriend, any friends. You go alone. Yeah. And after you just trust the universe and everything's going fine. How much do you think is the minimum we can live? In Montenegro or in Bali or that kind of lifestyle? Yeah, both. Oh, $1,000 in Asia. It's fine. It's perfect. You can go restaurants, you can go beach clubs, you can rent something. It's not much, it's not a little. It's fine. There are expenses when you want to travel between countries. This is another part of some tickets. Yeah. Here is a bit more. For spending? Yeah. Maybe 1,000 euro. Yeah. It depends. Yeah. Now my apartment costs more. Aproveitei que a gente tá fazendo uns vídeos aqui pro meu YouTube. A Kate, ela é fotógrafa, tem uma empresa de lingerie online e faz alguns trabalhos de branding também, personal branding. É um exemplo perfeito de como que esse acreditar, esse dar o passo. Ela também viajou sozinha, assim como eu, para outros países, foi para Bali, para Ásia, agora tá aqui em Montenegro. E é isso, assim, essa experiência dela em termos de custo de vida. Muita gente pergunta, né? Eu preciso me preparar financeiramente, muito financeiramente? Por experiência própria e pelas pessoas que eu converso e que eu conheço, não. Eu não me preparei. Agora, quem gosta de ter talvez tudo mais organizado, talvez sim, mas necessariamente precisa? Não. E eu acho muito mais fácil fora do Brasil, inclusive, porque imagina o que você gasta de viver mesmo no Brasil, no seu apartamento, na sua cidade, pode ser interior, pode ser capital. Fora do Brasil, a gente tem essa ideia de que, né, o que vai acontecer se eu não tiver dinheiro? E aí é fazer a mesma pergunta, o que pode acontecer se você não tiver dinheiro no Brasil? Né? Para onde que você vai? Casa de amigos, casa de família. Eu acho que esse é um grande medo de acontecer alguma coisa e eu não ter o que comer, eu não ter o que para onde correr. Eu tive essa realização na Tailândia de quanto que a gente tem alguns medos que são muitas vezes mais imaginários do que reais de acontecer. Eu lembro que eu perdi o meu medo de um dia não ter nada, assim, de dinheiro, por exemplo, e eu estar no outro lado do mundo, quando eu vi a situação da pandemia e o quanto que as pessoas na Tailândia se ajudavam, os vizinhos deixavam comida, se viravam em comunidade para que ninguém passasse aperto. E eu falei, cara, se um dia acontecer de eu não ter nada, eu estiver do outro lado do mundo, a gente acaba encontrando, seja forças, pessoas e se mobilizando para que nada de a gente não passe esse aperto, né? Eu tô falando de uma situação muito extrema, porque eu acho que a questão de sucesso, eu vi essa definição uma vez de uma empreendedora na Tailândia, sucesso eu acho que o sucesso é quando a gente perde o medo de fracassar e de perder. E aí, pensa no nível mais extremo, né? Não ter o que comer, acordei, não ter o que comer, não tem dinheiro. E a gente começa a imaginar essas situações como possíveis problemas que a gente vai enfrentar. E eu tive essa realização de que não tinha nada a temer, principalmente porque em países seguros e que se a gente ficar sem abrigo, talvez a gente consiga se virar, a gente sempre se arruma um jeito. No meu caso, assim, eu não tive planejamento financeiro, eu sempre trabalhei online com consultoria, nunca também passei aperto. Pra mim, assim, um estilo de vida confortável é morar em Airbnb, enfim,
estar nos restaurantes, é viajar para onde eu quero. Muita gente pergunta como que pode ter esse estilo de vida. E aí você pode ter tanto trabalho remoto, quanto trabalho também local, como fotógrafo, como videomaker, como trabalhando em restaurante, trabalhando de voluntário em hotel, em hostel. Então tem várias outras oportunidades também. No meu caso, como consultora, já tem 5 anos já que eu trabalho online e viajo. Então tem várias outras oportunidades, como ser freelancer e trabalhar no Upwork. Então tem muitas possibilidades que podem ser feitas para que a gente viva fora e trabalhe. E não precisa de muito, tá? Eu já conheci gente na estrada aí, vivendo com às vezes 300 euros, 400 euros. Então existe possibilidades também de viajar com muito pouco. Bom, viajar com pandemia é encontrar tranquilidade nos lugares que a gente vai. Claro que agora tá bem cedo, são 9h10 da manhã, mas de maneira geral é isso, assim. Esse tem sido o cenário do meu último ano de pandemia, viajando. Quando eu cheguei aqui em Tivai, fiquei nesse hotel aqui. Abri a janela com essa vista. Delícia. Uma outra questão que todo mundo pergunta é sobre a parte de saúde e a parte de finanças. Bom, tudo foi muito imprevisível, essas mudanças. Às vezes eu saí do Brasil sem preparação, em termos de saber quanto tempo que eu ia ficar fora. Acabei ficando, em vez de 2 meses, 1 ano e meio fora. E aí alguns imprevistos surgiram com relação, por exemplo, a transações financeiras. Então é interessante deixar, antes de sair, tudo muito bem organizado, algum tipo de procuração para que questões burocráticas possam ser feitas no seu nome, ver as melhores opções em termos de taxas, de transações internacionais, de como sacar dinheiro. Tudo isso é importante ter já em mente antes de começar essa vida. Eu, assim, tive muito prejuízo por usar transações de cartão de crédito durante muito tempo. Eu tenho o Nubank e ele já me salvou muitas vezes. Sou cliente desde 2000 e, sei lá, bolinha, 14, 15. Mas não é um cartão de crédito para usar fora do país, o que eu acho uma pena. Inclusive, feedback aí, eu acho que o Nubank poderia estar liderando essa onda do nomadismo digital. O ponto aqui tem, né, as taxas IOF, o saque, eu consigo sacar, então para emergências já aconteceu, foi importante a ajuda do Nubank, mas não é o ideal. Hoje eu tenho um cartão do TransferWise. TransferWise é uma plataforma de transferência bancária que eu adoro, muito simples, e eles têm um cartão que chama Borderless, ou seja, sem fronteiras. E é um cartão que eu peguei recentemente, dica do André, um amigo meu, que também é nômade. Esse cartão, ele permite então que você faça tudo, assim, saques, transações, tudo sem taxa, e é ótimo. O único porém é que ele não funciona ainda no Brasil, então para que você tenha, é preciso que você more ou esteja em outro lugar, por exemplo, na Europa. No meu caso, eu peguei ele na Inglaterra, em Londres, e aí eu trouxe agora comigo. O mesmo vale para cartões como o N26. Eu tive esse cartão, mas quando eu abri, eles fecharam o banco em Londres, então o cartão deixou de valer. Mas acho que em outros países você consegue usar, pedir esse cartão. Então o Borderless, por exemplo, eu posso usar em qualquer lugar do mundo, fazer transferências, tudo muito rápido, muito simples, então eu recomendo. Vou tomando meu café aqui enquanto eu falo com vocês. Agora, com relação a seguro de saúde, antes de viajar eu fiz os seguros, né, de viagem. Isso é muito importante, assim, para entrar na imigração, para se cobrir, para se proteger. Eu tenho seguro de vida e tenho os cartões de crédito que geralmente também oferecem seguros de viagem, de saúde. No meu caso, eu peguei seguros via cotação online mesmo. Você vai no Google e acha cotação de seguro de viagem. Aí tem várias empresas e você escolhe o que melhor serve para você. Hoje eu uso uma que, na verdade, eu parei porque agora eu tenho um seguro de saúde local, que eu acabei de me tornar residente de Montenegro. Isso é história é um outro texto que eu vou escrever, depois eu coloco o link aqui para vocês saberem toda essa história de Montenegro especificamente. O seguro que eu usei antes daqui foi um que chama Safety Wings. Inclusive eles têm parceria com o Nomad List.
Então é um seguro bem moderninho, bem assim, você paga, e não lembro se era $10 ou se era $50. Mas aí te cobre em vários países, em vários trechos, é bem legal também e é bem moderno, né? Então, quase, eu acho que uma dessas startups que deixa tudo muito mais simples e menos burocrático. E eu já passei perrengue. Na Tailândia, tive um período, uma janela, que eu não renovei o meu seguro. Eu acabei estendendo o meu visto na Tailândia, porque o governo estava estendendo, que eles queriam manter os estrangeiros no país. E aí a gente não precisava sair do país por causa do Covid. Então a gente foi ficando. E uma dessas ficadas eu não renovei o meu seguro saúde. E aí eu tive uma infecção, eu fiquei numa ilha, eu tive uma ferida que infeccionou, eu tive que ir pro hospital, eu tive realmente que fazer uma intervenção de antibiótico e tudo. E aí só 3 dias de troca de faixa e tudo da perna, eu devo ter pago uns R$6.000, para mais. Foi assim uma bobeira que acabou me custando muito. Ao mesmo tempo, isso estava em Koh Phangan. Koh Phangan tem uma infraestrutura de certa forma limitada. E aí os hospitais internacionais, eles cobram muito porque é feito para estrangeiros, né? Algumas semanas antes, eu tive um outro imprevisto. Eu cortei a minha mão, dei uma facada sem querer na minha mão em Chiang Mai. E aí eu corri pro hospital, que era do lado de casa, era um hospital local. E na época eu tinha seguro, mas eu nem quis usar o seguro, porque foi tão baratinho e foi super bem feito tudo, que eu acho que deve ter custado, sei lá, uns R$50, assim, para dar ponta na minha mão. Então a diferença, né, de estar num local em Chiang Mai, na cidadezinha mesmo lá no bairro mesmo e na infraestrutura que eles usam, a diferença de valores também, né? Então aí nesse caso eu nem precisei acionar o seguro, foi bem rápido e bem fácil. Mas enfim, seguro sempre imprescindível para viajar, imigração, eles às vezes pedem, e também de segurança, claro, ninguém quer gastar R$6.000 por descuido. Então essas são as minhas dicas. Uma outra pergunta que sempre me fazem é sobre como conhecer pessoas novas. Eu acabei de sair de um café com o Artem. Eu encontrei com ele ali hoje de manhã, por um acaso, num café. Mas a gente se conheceu, a gente não chegou a se conhecer presencialmente, mas a gente se conheceu pelo Tinder. E a gente trocou algumas mensagens e acabou não se encontramos aqui na rua. O Tinder, inclusive, é uma ótima forma de conhecer pessoas novas. E não precisa ser só necessariamente de forma romântica. Você pode deixar claro no perfil, como eu já vi de várias pessoas, que você tem interesse em amizades, que você é nômade. Inclusive já vi casados falando, olha, eu sou casado, essa aqui, colocando foto mesmo dos filhos, da esposa, e falando que tá querendo mais trocar ideia, negócios e tudo. Então, o Tinder, ele pode ser uma ótima ferramenta para conhecer gente em locais novos. É só deixar tudo muito claro que você tem de expectativa, os acordos estão claros e aí tudo fica tranquilo. Outra forma também são os cafés. Eu já conheci grandes amigos, inclusive, em abordagens aleatórias, dando um oi ou recebendo um oi de alguém num café, trabalhando, conversando com alguém no balcão. Você vira pro lado e fala, gostei do seu sapato, você é daqui, e fazendo esses tipos de abordagens, de se mostrar disponível e aberto para bater um papo, nem que seja ali na hora, no momento, espontâneo, não precisa às vezes levar para frente, mas trocar algumas ideias com gente que está no café é algo que eu gosto bastante de fazer, e muitos viraram grandes amigos. Outra forma são nos coworkings. Se você não se sente tão à vontade quanto eu de do nada virar para alguém e falar, oi, tudo bem? Deixa eu tomar um café com você para a mesa ao lado, ou sorrir para alguém que você não conhece, o que eu recomendo talvez fazer como uma forma de também se abrir para outras pessoas. Mas se você não se sente tão confortável, talvez os coworkings sejam uma grande opção. Eu, quando chegava nas cidades, eu geralmente procurava os coworkings, que é uma forma de você ver também como funciona a comunidade de empreendedores. Você acaba vendo as mesmas pessoas todos os dias, então isso acaba gerando uma conexão antes de você poder abordar alguém, por exemplo. Outra forma de conhecer gente nas comunidades, você pode abordar alguém nas comunidades de Facebook, por exemplo, de estrangeiros, que geralmente os países têm.
no Nomad List, que é uma ótima forma de você saber locais para viajar, e também eles têm, em termos de prós e contras, em termos de custo-benefício, é o site para nômades, e lá eles oferecem uma comunidade pelo Slack, que você pode trocar com outros nômades, e você pode mandar mensagem, se encontrar. Então é uma ótima forma também de conhecer gente, eventos online, presenciais, de networking. Eu já conheci gente pelo Instagram, e aí buscando às vezes fotógrafo, que depois acabei tomando um café, ou gente que eu vi que estava na cidade, eu mandei mensagem, vi que era empreendedor, que poderia, enfim, ter alguma coisa em comum pra gente poder trocar. Então, eu acredito que todo mundo tem essa abertura e todo mundo quer conhecer gente nova, gente legal, trocar bons papos e passar bons momentos. Acho que todo mundo tá aberto a essa troca. Então eu me sinto bem à vontade, assim, de abordar alguém. É muito mais atitude do que formas, como conhecer alguém. É muito mais se deixar aberto, abrir a sua postura, sorrir, estar disponível para que as pessoas também possam te abordar. E aí eu uso também a regra dos 3 segundos, que é assim, se você vê alguém e você sente que tem vontade de abordar, só vai. Dá 3 segundos para você abordar, porque se passa disso, a gente começa a pensar muito e acaba desistindo. Ai, ele pode estar ocupado, ou ela, acho que ela não vai gostar muito. A gente começa a pensar muito e desiste no final das contas. Então, se sentiu que tem que conectar com a pessoa, só vai, diz oi e vê no que dá. Bom, gente, eu acho que das perguntas principais que eu sempre recebo aqui são essas. Foi o primeiro vídeo que eu fiz sobre esse tema, aqui gravando do meu celular, andando para tudo quanto é lado. Me contem se vocês curtiram. E me contem se vocês também têm alguma outra pergunta, alguma outra curiosidade. Se vocês são nômades, querem ser nômades, comentem aqui que eu vou adorar receber esse feedback de vocês.